Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. No bloco anterior a gente conversou com o Ronaldo e com a Zéza sobre essa questão da dramaturgia, porque hoje, ao longo do dia, toda a dramaturgia vai estar aqui pensando nos evangelhos e por isso a gente aproveitou, trouxe os dois para falar dessa experiência em relação ao teatro especificamente, mas como que eles participando das campanhas, dos VTs que nós fazemos aqui para as campanhas, como que eles se sentem e tal. Claro que o assunto mudou para outras coisas, mas o importante é a gente perceber assim, quando a pessoa ela faz dentro da sua profissão uma entrega total daquilo, como a Zéza disse, como um dom e como uma missão, normalmente as coisas tendem a acontecer da melhor maneira possível. Então, por isso que, quando a gente convidou os dois aqui, eles falaram muito bem para a gente sobre isso, a gente percebe o quanto é bom a gente, de fato, fazer aquilo que o nosso coração pede, não é? No sentido de, dentro da profissão, a gente executar bem, trabalhar bem e fazer da melhor maneira que a gente puder aquilo que nos foi incumbido de fazer, não é? Se eu sou padre, por exemplo, eu não posso ser um padre que não tenha compromisso com a minha comunidade, que não tenha compromisso com o atendimento, com as confissões, com os sacramentos. Eu tenho que ser um padre, pastor, dentro daquilo que me compete e ser sempre animado para isso, por mais que às vezes tenha tantas dificuldades. Mas o importante é a gente executar bem, fazer bem e acreditar naquilo que a gente está fazendo. Valdair Alves Meireles, de Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro, pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pede também ação de graças pelo seu aniversário, que vai ser no dia 19, próximo, daqui a pouco, né? Ela vai fazer aniversário. Então, claro, Valdair, que Deus te abençoe, dê muita fé, muita força para você. Paula Cristina Salles, de Sumaré, no interior de São Paulo, pede uma oração porque ela precisa alugar um imóvel pela sua situação financeira. Claro, Paula, a gente vai rezar sim por você, viu? E ela pede também por toda a família dela. Dinamar Lima Leite Filho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Oração, saúde, paz e restauração da união familiar. Pede por Maria de Lourdes, Jupiara, Guilherme, Arthur, Jairo e família. Ela coloca várias intenções aqui, ó. Célio e família, Antônio, Sebastião, Alvimar, Solange, Neide, Nilce e família, Aloísio, tantas intenções. Olha, fique tranquila, viu, Dinamar? A gente coloca aqui todas as suas intenções. Cleonice Martinez, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde, também por Oswaldo e por toda a sua família. Maria José Barbosa da Silva, de Cajueiro, lá em Alagoas. Oração por ela mesma, pelo seu irmão José Denis, por sua idade, né? Por sua saúde, perdão. Pede por seu esposo, Edmundo, pede pelo padre Eduardo, pede pelo padre Air, muito obrigado também em nome do padre Eduardo. Pede por todos da Associação do Senhor Jesus. E ela diz assim, por todos os vizinhos e familiares, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, que Deus te abençoe. De Valinhos aqui, Célia Aparecida Rodi, ela entrega tudo nas mãos de Jesus. Planos, projetos na vida sentimental, afetiva, financeira e profissional. E coloca tantas outras intenções aqui. Claro, olha, fique tranquila, Célia. A gente vai colocar aqui, no final do programa, a gente vai rezar por você com muito carinho. Odete de Souza Vieira, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde e paz. Pede também por Sueli Vieira, por sua paz, proteção, por saúde e também por todos os seus familiares. É tão bom a gente ver que as pessoas fazem os seus pedidos de oração, né? Acreditam naquilo que a gente propõe aqui. Quando a gente reza por alguém, a gente não coloca o nome da pessoa e como se ficasse num limbo, né? Num lugar onde ninguém atinge. Quando a gente coloca a intenção, a oração para alguém, a gente sempre é assim, olha, Deus acolhe aquela pessoa que você apresenta, assume aquela pessoa no seu momento de abençoar a todos nós e por causa disso aquela pessoa recebe de Deus aquilo que ela havia pedido, aquilo que ela havia apresentado. Por isso que é bom a gente saber que as pessoas rezam por nós, acreditam na nossa oração. Então sempre é muito bom a gente pensar nisso. Muito bem, nós falávamos inicialmente que o nosso tema de hoje é sobre gentileza familiar. Olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente fala de gentileza familiar, eu queria que você ficasse bem ciente daquilo que eu falei lá no início do nosso primeiro bloco, na abertura do programa. Hoje me preocupa quando as pessoas elas perdem ou estão perdendo algumas referências. Por que eu digo isso? Há algumas situações, eu não digo dentro da paróquia, mas assim, daquilo que a gente vê na sociedade em geral. Algumas situações, algumas atitudes entre filhos e pais, pais e filhos, que a gente percebe que isso não é bom.
que a gente percebe que ali faltou o mínimo de sensibilidade em relação a outra pessoa. Sabe quando aquela pessoa te agride com palavras, te agride com ironias, não dá aquela atenção que você de fato precisa? Tudo isso machuca muito, porque todos nós somos seres humanos. E quando você vê isso em relação a outras pessoas que estão próximas de você, isso me preocupa, porque nós somos convidados a ser por Deus assim, o testemunho e a referência de bons relacionamentos familiares, pessoais. E às vezes falta isto. É claro, e a gente deixa bem claro isso, é claro que às vezes a correria do dia a dia, às vezes a ausência de trabalho, tantas outras coisas, tantos problemas, tanto financeiro, em todos os sentidos. Tudo isso mexe com a nossa cabeça, porque não deve ser fácil você trabalhar o dia todo, chegar na sua casa e você não poder oferecer aquilo que você gostaria. Para os filhos, ou para a esposa, ou vice-versa, ou em comum. Não deve ser fácil. Isso traz um certo grau de estresse e a gente, às vezes, não consegue lidar com isso. E o que acontece? Acaba, de certa forma, a gente descontando esse tipo de situação em palavras pesadas, duras, agressivas, ou, o que eu acho pior, com uma certa indiferença em relação a outra pessoa. Não existe pior coisa no mundo do que você sentir que a outra pessoa é indiferente em relação a você. É terrível você saber que a sua presença, ela não é importante para aquela pessoa que você devota o seu amor, o seu carinho e a sua dedicação. Por isso que entre pais e filhos, essa gentileza no trato, ela não pode se perder por causa das coisas que acontecem normalmente no trabalho, onde quer que a pessoa esteja, no colégio, assim por diante. Por isso que, para mim, depois a gente pode voltar um pouco melhor nisso, é importante que a gente repense estas coisas. Senão, a minha preocupação é onde é que a gente vai parar com tudo isto? Quando se nós que somos católicos, ou a maioria de nós que é católica, que tem uma frequência dentro de uma comunidade, que tem uma frequência dentro de, ou que seja de outra religião, não importa. O importante é que a gente não perca alguns valores como estes de respeito em relação à dignidade da outra pessoa, pelo menos que a gente a trate como imagem e semelhança de Deus. Então, se dentro da família acontece algumas coisas que não são tão boas como eu tenho comentado aqui, é sinal de que alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que aí entra para nós o dado da nossa espiritualidade. É isso que pode dar para nós o fio condutor de todas as nossas atitudes. Porque é terrível você ver que, às vezes, alguns filhos tratam os pais como se eles fossem os amiguinhos de colégio. É terrível isto. Da mesma maneira, quando os pais não acreditam na maturidade do filho e tratam os filhos sempre, fazendo sempre as suas vontades, como se os filhos fossem, na verdade, os pais, a quem eles devem prestar toda a ordem, tudo aquilo que for necessário. E por que isso me preocupa? Porque uma vez, um dos terapeutas, psiquiatras que veio aqui, Ivan Capelato, ele disse que todas as atitudes que nós temos dentro da família, elas precisam ser muito bem ponderadas, olhadas, avaliadas, pensadas. Quando os pais precisam dizer não, eles devem dizer não com toda a autoridade necessária aos seus filhos. Devem exigir o respeito enquanto pessoa, enquanto criadores, enquanto aqueles que deram a vida àquela pessoa. Claro, é Deus quem providencia isso. Porque se a família não disser não aos filhos, com carinho, com respeito, com autoridade, ajudando nos limites, na superação, a sociedade vai dizer não para aquele menino, para aquela menina. A sociedade vai ensinar os pais, de uma maneira ou de outra, talvez não da melhor, a ser de fato um pai e mãe de verdade. E quando a sociedade corrige, a sociedade pode não corrigir com o amor e com o carinho que a família dispensaria àquela pessoa. Eu acho que aí entra uma preocupação mais do que religiosa, mais do que pessoal, que está acima um pouco da nossa compreensão, mas que precisa de uma atitude nossa. Então, por isso que eu quis que nós trouxéssemos, pelo menos que seja breve, esta provocação para você, que é pai, mãe, filho, que vive no núcleo familiar, que às vezes pode ter as suas dificuldades, as suas, claro, tanta coisa que acontece dentro de uma família, mas as suas dificuldades, os seus sofrimentos,
aquilo que às vezes impede vocês de serem, ou você de ser, um agente transformador dentro da sua família. Então, por isso que vamos pensar nisso, nessa manhã de sexta-feira, principalmente quando o Papa tem toda essa preocupação em relação à família. Se o Papa tem isso como referência, por que às vezes a gente deixa isso de lado? Por que às vezes a gente não se preocupa de fato em assumir que isto deve ser uma preocupação da nossa parte e deve ser aquilo que a gente acredita? Ou pelo menos aquilo que a gente tenta mudar naquilo que precisa ser mudado. Então por isso pense bastante nisso, tá bom? Eu acho que a família a gente tem que buscar ajudá-la, sustentá-la e, claro, a partir daquilo que cada um puder, contribuir para que ela seja sempre um instrumento também de evangelização na sociedade. Um novo casal é sempre uma nova família dentro da nossa sociedade. Muito bem, por falar nisso, eu gostaria de lembrar da sua participação. É claro que você é convidado a participar do nosso programa através do telefone 0 operadora 19 3871 9620, ou então você pode participar pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Daqui a pouco eu vou ver se nós temos já alguns e-mails para a gente ler aqui, ou então pelo Facebook, facebook.com/redeséculo21. A gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta para continuar sobre essa temática, para ler os seus pedidos de oração e para a gente também continuar o nosso programa de hoje. Até daqui a pouco, o intervalo é rápido. Até já!